com os ensinamentos que estão na sua palavra. Nessa manhã, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, em reverência à palavra de Deus. Fique de pé, capítulo 9, versos de número 35. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. Glória a Deus, louvado seja o nome daquele que venceu a morte, ressuscitou, vive, reina, voltará para nos buscar. Mateus capítulo 9, versos 35, todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala assim: misericórdia, pastor. Tem misericórdia aí? Não? Amém. Então, Mateus 9,35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, diante do Deus Todo-Poderoso que és tu. Tu vês, Senhor, como vi aquela multidão, tu nos vê nesta manhã. Assim como tu viste como estava o coração daquela multidão, das multidões, corações aflitos, pessoas exaustas, tu nos vê nesta manhã. E nesta manhã, Pai, vem pelo teu Espírito e toca em cada um de nós. Vem, Senhor, pelo teu Espírito, ilumina cada um de nós que aqui nos encontramos. Vem pelo teu Espírito e nos renova em nós a alegria de te servir, a alegria de estar na tua casa, a alegria de estar na tua presença. Senhor, tempos difíceis têm surgido no nosso meio, em que os obreiros estão se cansando, se fadigando, desistindo da caminhada, mas nesta manhã, Pai, acende o fogo em nós. Nesta manhã, Deus, acende a chama, porque a tua palavra diz que o Senhor não apagará o pavio que fumega. Nesta manhã, Senhor, enche-nos da tua alegria, a alegria de estar diante do Todo-Poderoso que és tu. Enche-nos da certeza que não é em vão todo o trabalho na casa do Senhor. Enche-nos da fé para ainda, Senhor, idosos na terceira idade, ainda com a idade avançada, continuarmos dando fruto para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui nesta manhã, porque esta manhã de congresso unificado é uma manhã também de chamado de Deus. Nesta manhã, Deus, Ele quer que eu e você entendamos o quão é importante eu e você, cada um de nós, nos colocarmos diante dEle, na sua grande seara, na sua grande obra. Esse texto é tremendo porque Jesus, Ele tem um ministério que envolvia ensino, pregação e cura. O texto diz, aqui em Mateus, capítulo 9, versos 35, percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus não ficava parado, Jesus estava em movimento. A igreja não pode parar nas quatro paredes, a igreja não pode ficar parada, a igreja tem que estar em movimento.
A igreja tem que sair, tem que visitar os povoados, as cidades, a igreja tem que visitar os bairros, a igreja não pode ficar parada. Jesus não ficava parado. Jesus não se contentava em ficar em um determinado lugar apenas. E quando lemos esse texto, nós somos já chamados a imitar e seguir o exemplo do Mestre. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo o quê? O texto diz, ensinando na sinagoga. Então nas sinagogas Jesus entrava e começava a ministrar. O ministério de Jesus envolvia ensino. É lindo isso, irmãos, porque nós não podemos como igreja perder essa característica. Qual a característica? Que nós precisamos aprender para ensinar. Todos nós que aqui estamos, presbítero Ricardo aqui falou, pastor Antônio é o pastor mais antigo aqui da associação, mas pode ter certeza que pastor Antônio ainda não sabe tudo, tem que aprender, tem que sentar para ouvir, como também aquilo que já aprendeu, ele já tem condições de ensinar, como tem ensinado e ensinou muitos. Jesus ensinava, irmãos, o ministério de Jesus envolvia ensino. Se nós pegarmos os ensinos de Jesus, e se formos lá em Mateus capítulo 5, o texto vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo de número 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7 é o sermão da montanha, o sermão do monte. Ali Jesus passa vários ensinamentos, várias verdades espirituais. E eu quero destacar algumas apenas. Uma das verdades ensinadas por Jesus ali no Sermão da Montanha se encontra ali em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Então ali no Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus está dizendo para os discípulos, está dizendo para você, está dizendo para mim, está dizendo para nós, que nós somos o sal desta terra. O sal tinha a finalidade de temperar, de preservar, de dar sabor, tem a finalidade de dar sabor aos alimentos. A vida do cristão, a vida do discípulo de Jesus, tem essa finalidade de trazer sabor, prazer, vida, esperança na vida de outros. Jesus ali marca a identidade do crente. O crente é o quê? O sal da terra. E se o sal perder a sua qualidade, ele não serve para nada. O que Jesus está querendo nos ensinar nesta manhã? Que você é o sal desta terra, você tem uma função de preservar vidas nesta terra. Muitos alimentos, até porque na época de Jesus não tinha geladeira, eram preservados através do sal. Salga aí uma carne, salga aí um bacalhau, um peixe ou qualquer outra coisa, aquilo dali vai preservar durante um bom tempo aquele alimento. Então Jesus fala que os discípulos são o quê? O sal da terra. Logo no versículo 14, Mateus 5,14, ele ensina outra verdade. Vós sois a luz do mundo. Ele diz que você é a luz. Ou seja, aonde você chega, a luz de Cristo chega contigo. Aonde você chega, a luz, a oportunidade, a esperança, a certeza, a confiança chega junto contigo, porque a luz tem a finalidade de quê? De trazer às claras o que está encoberto. A luz revela a verdade, a luz revela quem somos e o que Deus fez por nós. E Ele está dizendo, Jesus está ensinando esta verdade, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ainda em Mateus, dentro do Sermão da Montanha, Jesus ensina sobre como devemos olhar para a vida, para as adversidades da vida, para as coisas da vida. 23, ele diz assim: a lâmpada do corpo
são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? O que Jesus está querendo dizer? Que eu e você, como discípulos dele, nós precisamos olhar para tudo com bons olhos. Ele olha para aquela mulher pega em adultério com bons olhos. Homens tentam usar aquela mulher para colocar Jesus em uma armadilha, e aí Jesus diz assim: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sai do maior para o menor. Fica Jesus e a mulher, e Jesus diz assim: cadê os seus acusadores? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus nos ensina a olhar para as pessoas que erraram, que falharam, que cometeram coisas terríveis, com bons olhos, sempre dando uma nova oportunidade, sempre acreditando que o ser humano, com a graça de Deus, ele pode ser o que? Restaurado, ele pode se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus, um novo homem, uma nova mulher. Ele nos ensina esta verdade. Por que ele nos ensina? Porque nós temos uma tendência natural de olhar com bons olhos, de olhar com maus olhos. Nós temos uma tendência natural de julgar as pessoas com olhar: quem é esse cara aí? Quem é? Quem é essa pessoa aí? E não gostei dele não, é mal encarado pra caramba a cara dele. Meu Deus do céu, meu pai, isso daí é crente com essa cara aí? Não sabe que o irmão está ali no culto, com uma dor terrível, mas o irmão botou que aquela dor não impediria ele de estar no culto, por isso que ele está de cara feia. Ele está de cara feia porque ele está cheio de dor no culto, cultuando a Deus. Mas você não vê o coração, você vê a aparência. Nós temos essa tendência. Lembra de Samuel, quando foi lá na casa de Davi? O pai Jessé apresenta o primeiro filho, Eliabe, bonitão, não é isso? Grandão, boa aparência. Aí o profeta diz dentro de si: está diante de mim o rei de Israel. Aí Deus fala assim: Samuel, para aí meu filho, não é assim não. O homem vê a aparência, mas eu vejo o interior, eu vejo o profundo. Eu e você somos assim. É por isso que no Sermão da Montanha Jesus está ensinando esta verdade, que a lâmpada do corpo são o quê? Os olhos. E para os nossos olhos estarem iluminados, a gente precisa andar na luz com Cristo, lendo a sua palavra. Ainda no Sermão da Montanha, Jesus está ensinando também sobre como vencer a ansiedade. Alguém aqui já ficou ansioso? Já? Levanta a mão. Levanta, meu irmão. Isso, levanta. Irmãos, está vendo até a dificuldade de reconhecer? Levanta aí. Levanta a mão, levanta tudo. Porque a ansiedade é um dos males da pós-modernidade, que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, versos 25. Não andeis ansiosos quanto que há vez de comer, beber ou vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Observai as aves dos céus. Você já parou para observar as aves dos céus? Já parou para observar o pardal? Quando eu era garoto eu via muito pardal, rolinha. Tinha muita rolinha quando eu era garoto. Hoje você vê muito urubu. Como? Eu falei, teve um dia que eu andei, eu falei, meu Deus, está cheio de urubu. Aonde eu olhava tinha urubu na Barra. Eu fui para a Barra com a minha esposa. Olhei, eu falei, meu Deus do céu, gente, tem muita gente morta por aí, porque está cheio de urubu aqui. Eu via muito quando era garoto, pardal e rolinha. Pombo nem tanto, mas eu via muito pardal e rolinha. Agora tu vê muito pombo, muito urubu. Mas já parou para pensar que esses animais, eles não trabalham, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus cuida deles. Já parou para observar as flores, os lírios do campo,
que Jesus vai dizer que nem Salomão, com toda aquela riqueza dele, se vestiu igual os lírios do campo, que hoje estão ali, daqui a pouco é lançado fora. Aí ele ensina como vencer a ansiedade. Como? Aí ele dá a receita, ele dá a direção, ele dá a orientação para aquela multidão do Sermão da Montanha. Mateus 6,33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos muitas vezes ansiosos, porque a gente está buscando as coisas no lugar do Senhor. Nós temos dado prioridade às coisas do que o reino de Deus. Jesus está ensinando, ainda ensinando as multidões, porque o ministério de Jesus envolvia ensino. Ele ensina uma verdade tremenda ali em Mateus capítulo 7, versículo 24. Depois de ele ensinar todo o capítulo 5, capítulo 6, quando ele chega no finalzinho do capítulo 7, ele vai dar um fechamento do ensinamento dele. Mateus 7, 24. Jesus diz assim: todos aqueles que ouvem estas minhas palavras. Que palavras? Que começou em Mateus 5, 6 e agora está terminando no 7. Todo aquele ensinamento ali, que ele vai falar de olhar, quando o homem olha para uma mulher com olhar impuro, já adulterou contra ela, sobre a trave no olho do irmão, ou sobre o cisco no olho do irmão e a trave no seu olho. Ele dá um fechamento de tudo que ele ensinou no Sermão da Montanha, falando sobre dois fundamentos, que o ser humano, o homem, ele está sobre um ou sobre o outro. Ele diz assim, Mateus 7, 24: todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente, a uma mulher prudente, que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Aí ele diz: caiu a chuva, os rios, sopraram-se os ventos e deu de ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, é comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, e deu de ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao quê? A ter a sua casa, a sua vida fundamentada na areia, num lugar onde não tem estrutura para aguentar os intempéries da vida, os temporais da vida, as tempestades da vida. Está ensinando isso para as multidões, está ensinando isso para nós também. Ainda em Mateus, no capítulo de número 9, percorria Jesus todas as cidades e povoados, Mateus 9, 35, ensinando nas sinagogas. Então ele ensinava. Quantos ensinamentos Jesus ministrou no coração das pessoas? E ele também pregava o evangelho do reino. Ensino, pregação. O que é pregação, pastor? A pregação também é um ensino? Sim. Só que o texto bíblico faz questão de fazer a distinção entre ensino e pregação. No ensino você pergunta, você questiona, você coloca uma observação. Na pregação você escuta, você ouve. Então Jesus proclamava, Jesus anunciava o quê? O evangelho do reino, as boas novas do reino. Jesus pregava boas novas, coisa boa. Jesus anunciava as grandezas de Deus. Jesus pregava dentro do reino que deveria existir arrependimento. Se você voltar a tua Bíblia um pouquinho,
em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, olha a mensagem do reino: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus pregava o arrependimento. Jesus pregava que o homem precisava se arrepender. A gente não pode esquecer isso. As pregações de hoje têm que voltar a esse tema, arrependimento. O homem precisa se arrepender. Se arrepender do quê, pastor? Dos seus pecados. Jesus, irmãos, pregava o evangelho puro e simples. Puro, simples. O homem precisa se arrepender. O homem carece da glória de Deus. Paulo diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e o que? Carecem ou destituídos estão do que? Da glória de Deus. O homem é um pecador miserável e carece e precisa da ajuda de Deus, da glória de Deus. Jesus pregava o arrependimento. Jesus pregava que o homem precisa de perdão, ter os seus pecados perdoados, porque ele é um pecador. Está onde isso, pastor? Mateus capítulo 9, versículo 1 diz assim: entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Irmãos, o evangelho do reino tem perdão de pecados. Amém? Você sabia que tem muitas doenças relacionadas ao pecado? Você sabia que tem crente doente porque não confessa o seu pecado? Davi, no Salmo de número 32, vai lá no Salmo 32. Olha que coisa tremenda. Salmo 32. Versículo 3. Olha que coisa tremenda aí. Salmo 32, versículo 3. Vou ler o 1 também. Salmo 32, 1. Do 1 ao 3 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade, que é o pecado, é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha aqui para o pastor, preste atenção nisso. O pecado gera fraqueza espiritual. O pecado gera osteoporose espiritual. Sabe o que é osteoporose? Osteoporose é o enfraquecimento dos ossos. A pessoa não consegue andar com firmeza. A pessoa tem dificuldade para andar e às vezes está andando, o osso da perna quebra, o braço quebra. Davi está dizendo que quando ele calou os pecados, quando ele não confessou os pecados, quando calei os meus pecados, envelheceram o quê? Os meus ossos. Davi espiritualmente ficou envelhecido. É um envelhecimento espiritual, é uma fraqueza espiritual, é uma falta de energia, de alegria, de força, de gozo, de júbilo pela vida, da vida com Deus. Por quê? Porque ele calou, porque ele não confessou, porque ele não proferiu o erro dele diante de Deus. Quando você pega o Salmo 51, vai no Salmo 51, olha que coisa tremenda no Salmo 51. É um salmo de confissão,
Mas tem algo aqui lindo no Salmo 51, versículo 12. Olha o que Davi diz. Salmo 51, versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Em outras versões, e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Davi está pedindo para Deus restituir o quê? A alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação por causa do pecado, não. Ele perdeu a alegria de ser salvo. Ele perdeu a alegria de ter o nome escrito no livro da vida. Ele perdeu o brilho no rosto. Ele perdeu o gozo nos lábios. Ele perdeu a adoração a Deus por causa do pecado. O evangelho do reino que Jesus está pregando, volta para Mateus 9:35, consistia em ensino, pregação do evangelho do reino. O ministério de Jesus consistia em ensino e pregação, e dentro da pregação tinha o quê? Arrependimento, perdão de pecados. Ele fala para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, tem coisa linda, é quando o homem, diante de Deus, ele sente o perdão, o amor de Deus. É coisa maravilhosa quando o homem que teve uma vida toda desgraçada, traiu a mulher, roubou, adulterou, mentiu, encharcado no pecado, doente por causa do pecado, ele recebe do céu a revelação de Deus que em Cristo os seus pecados são perdoados. Irmãos, tem gente que não aguenta mais viver porque está mergulhado no pecado. Eu lembro de um filme chamado O Voo, com Denzel Washington, que ele é um piloto de avião e que ele usa drogas para pilotar. E no dia que ele pilota, ele está drogado, bêbado, e o avião tem uma pane, e ele consegue controlar o avião e manobra o avião de cabeça para baixo, e o avião pousa. Ele consegue pousar o avião e poucas pessoas morrem. E o dono da empresa contrata os melhores advogados para ele, e ele não podia dizer que estava bêbado, pilotando, nem havia consumido drogas. A aeromoça, que era amante dele, era um peguete dele, era um caso dele, morreu, que estava drogada, também bêbado, porque eles passaram a noite se drogando e bebendo. E aí os advogados instruíram, falaram assim: bota a culpa toda nela e tu vai sair livre, ainda vai sair como herói. E está tudo preparado, botaram um mascote, botaram um segurança perto dele, tiraram todas as bebidas dele para ele não beber, porque ia ter uma audiência, ele tinha que estar o quê? Sóbrio, e ele era alcoólatra e drogado. Até que um dia antes da audiência, ele num quarto de hotel, ele empurra uma porta, aquele quarto que tem passagem para outro quarto, ele entra no outro quarto cheio de bebida, e ele fica doidão. Quando chego no quarto dele, está bêbado, doido, aí a audiência daqui a pouco. Ele falou assim: faz o seguinte, liga para um amigo meu, o amigo meu vai preparar uma carreira de cocaína, vai preparar um coquetel de cocaína, esse coquetel vai me limpar, vai me dar um estanque, e eu vou para a audiência. E ele chegou na audiência, parecia que ele estava sóbrio, mas ele estava cheio de cachaça, drogado, mas respondendo tudo, até que ele decidiu falar a verdade. E aí ele é condenado, é preso, e lá dentro da prisão, a família havia se afastado dele. Lá dentro da prisão não tinha mais drogas, não tinha mais bebida, e ele, com a família dele, ele falou uma frase que me marcou naquele filme: eu cansei de mentir, eu cheguei no limite da mentira. Irmãos, tem muita gente que não aguenta mais o pecado, tem muita gente que não quer mais mentir, que não quer mais adulterar, que não quer mais se prostituir.
que não quer mais viver numa vida desgraçada, mas ainda não tem a luz de Cristo, ainda não tem quem pregue para ele, que diga: olha, a tua vida vai mudar a partir de hoje, porque Jesus está entrando na tua história. O ministério de Jesus consistia em ensino e pregação do evangelho do reino. No evangelho do reino tem cura, tem perdão de pecados. No evangelho de Deus tem convite para a alma cansada. Jesus pregava isso. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quantas pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, e Jesus pregando o evangelho do reino, ele está dizendo: eu sou o alívio que a tua alma precisa, eu sou o alívio que você que está cansado e sobrecarregado necessita. Não é o psicólogo, não é uma viagem, essas coisas ajudam. Ontem eu estava conversando com uma psicóloga, que a gente quer botar um projeto aqui de atendimento psicológico. Estava conversando com a Ângela Glória, que é psicóloga há muito tempo, há mais de 30 anos que é psicóloga. Sabe o que ela falou? Que a ciência já está dizendo assim: ó, não dá não. Não dá o quê? Não dá para resolver tudo não. As pessoas estão muito doentes da alma. Não adianta médico, não adianta psicólogo, psicanalista. Eles estão, a ciência está reconhecendo que não dá para eles, coisa que a gente já sabe, mas às vezes a gente se esquece. Esquece de quê? Que Jesus é o alívio da tua alma. É Ele, minha irmã, é Ele, meu irmão, é Ele que alivia. Eu tenho que ir no médico, pastor, vá. Eu tenho que tomar um medicamento, tome o medicamento, mas nunca se esqueça: o alívio da tua alma é Jesus. Tem coisas que o medicamento não vai ajudar, que o médico não vai te ajudar, só Jesus pode te ajudar, é só Ele. Por isso que Ele diz: encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus pregava que Ele é o caminho. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele e o Pai são um. Essa verdade Jesus ensinava. Jesus ensinava também a verdade que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Crês tu nisso? Ele perguntando para Marta e para Maria, ali em João capítulo 11. Voltando para Mateus 9,35, percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades, doenças e enfermidades, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quantas pessoas Jesus curou? Em Mateus 9, aí o paralítico ele curou. Olha, vai, a tua fé te salvou. No tanque de Betesda, ele fala lá para o paralítico: ó, levanta, toma o teu leito e anda. Para o cego de Jericó, Marcos 10, o que ele faz? Ele cura o cego. Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a vez e seguia Jesus pelo caminho. Em Marcos capítulo 5, ele curou a mulher que estava com fluxo de sangue. Há quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Ela foi no médico? Foi no médico? Foi. Foi mais de uma vez no médico? Foi.
A Bíblia diz que ela gastou tudo que podia e não podia gastar com os médicos. Mas quem curou? Olha o ministério de Jesus: ensino, pregação do evangelho do reino e cura. Irmãos, tem coisas que o médico não vai conseguir curar. Tem questões, tem enfermidades que são espirituais. Vai em Lucas, capítulo 13, versículo 11. Esse texto, irmãos, é muito profundo. Lucas, capítulo 13, versículo 11. Vamos ler do 10 em diante. Lucas 13, versículo 10, diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Olha o ensino aí mais uma vez. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Andava ela curvada, de modo algum andava ela curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. É simples. Uma palavra de Jesus cura. Uma palavra de Jesus é poderosa. Uma palavra vinda do céu para a tua vida e para a minha, o milagre acontece. A mulher está curada. A mulher está livre. Quanto tempo que ela estava assim? Há 18 anos. Tu acha que ela foi no médico? Com certeza. Doutor, eu estava andando normal, depois eu comecei a andar curvada. E aí, doutor, que eu estou assim há 18 anos. Ó, tua coluna já calcificou, o teu corpo já acostumou, agora tu vai andar assim até morrer. Dá mais não. A anatomia do teu corpo já se adequou a essa situação. Tem mais jeito não. Aí a mulher está onde? Na sinagoga. Está buscando a Deus. Jesus está onde? Na sinagoga, ensinando. Quando Jesus vê aquela mulher, o que ele diz? Chamou-a. Ele chama a mulher e diz para ela: olha, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à mulher, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Qual era o ministério de Jesus? Ensino, pregação do evangelho e cura espiritual, física. Ali era uma enfermidade espiritual. Satanás, um espírito de enfermidade. Tem cura do corpo, enfermidades físicas. Só que tem enfermidades que estão no corpo que não são físicas, não são doenças físicas. Tem doenças emocionais e tem enfermidades espirituais causadas por demônio. E Jesus curou. Geralmente a gente diz assim: Jesus libertou. O texto diz que Jesus curou. Curou por quê, pastor? Porque toda ação de demônios é uma enfermidade, é uma doença espiritual. Toda ação de demônios. E que pode ser, a gente gosta de usar o termo libertou. Mas o texto, Mateus faz questão de dizer que Jesus curou.
Porque cura e libertação para Deus é a mesma coisa. A gente quer dizer, a gente que quer dar nomenclaturas. Antes, eu dizia assim: Jesus Cristo salva, liberta e cura. Jesus Cristo salva, cura, porque na cura está a libertação, na cura está a restauração, na cura está o livramento, na cura está a edificação. O ministério de Jesus, você vê isso claramente em várias passagens, ele curando, ele restaurando a vista, as mãos, a pessoa com a mão ressequida. Quando Jesus acaba de fazer tudo isso, Mateus ainda capítulo 9, versículo 36 diz assim: vendo ele as multidões. Preste atenção, Jesus está olhando para você nessa manhã, amém? Ele está nos vendo nessa manhã, amém? E preste atenção, ele vê no profundo, no íntimo, ele vê aquilo que ninguém vê. A Bíblia diz no Salmo 139, ainda a palavra não nos chegou aos lábios, ele já sabe o que tu vai falar. É por isso que Jeremias capítulo 17, versículo 9, o profeta diz assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Jesus é aquele que nos vê. Ele nos vê. E ele viu aquela multidão, e ele se compadeceu delas, das multidões. Jesus é aquele que se compadece de nós, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sabe, por aquilo que ele conhece. E ele diz algo tremendo: porque estavam aflitas. Ele viu a aflição e a exaustão, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, aflitas e exaustas. Quantas pessoas no nosso meio estão aflitas? Quanta aflição, quanta tribulação no meio de nós, no meio dos crentes. Tem crente vivendo uma vida atribulada, uma vida de: pastor, não estou aguentando mais, pastor, não aguento mais isso. Jesus está vendo. Salmo 50, versículo 15, o que o texto diz? Clama a mim. Quando? No dia da tua angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Jesus vê. O que ele está vendo ali no meio daquela multidão? Pessoas enfermas da mente, da alma, das emoções. Pessoas aflitas com os problemas do dia a dia, com problemas com filho, marido, com problemas de sustento da casa. Pessoas exaustas de lutar sem ver resultado, sem ver mudança, sem ver transformação. Pessoas cansadas, sobrecarregadas. Pessoas perdidas como ovelhas que não têm pastor. Ele compara aquelas pessoas a uma ovelha sem pastor. Você já viu uma ovelha? Já viu a cara da ovelha? Alguém aqui já olhou para uma ovelha? A cara da ovelha é engraçada, já viu? Parece um debilóide, né? A ovelha não consegue andar sem o pastor. A ovelha precisa de ajuda. Jesus está olhando para aquela multidão de pessoas, dizendo assim: eles precisam de ajuda. Só que é tremendo, irmãos. Jesus era homem, amém? Mas também era Deus, amém? Jesus era homem, amém? Mas também era Deus, amém? Jesus era Deus, amém? Mas por ter encarnado, Filipenses 2, não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e tomou a forma humana, a forma de servo. Ele se limitou. Por isso que o texto diz: percorria as cidades e povoados. Jesus fisicamente com seus discípulos estava no Encantado, mas lá em Cascadura tem gente sofrendo. Dá para alcançar lá a Cascadura? Dá, mas tem que ir lá. A bênção está aqui no Encantado. Ele estava fazendo a obra no Encantado, mas lá em Cascadura tinha pessoas precisando. E no Meré? Também.
Você está entendendo? Está compreendendo o que Jesus está querendo dizer? Quando Jesus vê aquilo tudo, cheio de amor e misericórdia, ele vira para os discípulos. Então se dirigiu a seus discípulos, e ele fala algo tremendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus estava querendo dizer? Tem muito trabalho para pouca gente. A gente está aqui, mas tem muita gente precisando. Tem gente precisando no Meio, em Cascadura, em Nova Iguaçu, em Queimados. Tem gente precisando em Ipanema, em Morro Agudo. Tem gente precisando em Niterói. Tem gente precisando em Minas Gerais. Tem gente precisando em São Paulo. Tem gente precisando em Santa Catarina. Tem gente precisando ali na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Tem gente precisando lá no Japão, na Rússia, na Oceania, ali na Austrália. A seara é grande. Tem ovelhas perdidas nesses lugares. A seara ali que Jesus estava dizendo naquele contexto ali era o quê? A nação de Israel. O povo estava pronto, irmão, para ser colhido, para ser arrebatado, para ser salvo, para ser liberto. Mas ele precisava que houvesse quem pregasse, quem falasse, quem anunciasse, quem proclamasse. E ele está chamando a atenção dos discípulos, e nesta manhã, neste congresso unificado, Deus está te chamando, dizendo para você: a seara é grande. E só você olhar uma associação com não sei quantas igrejas, pastor? 9 igrejas. Olha a quantidade de pessoas. Os trabalhadores são poucos. Ainda tem gente aqui, ó, que fala assim: eu só estou aqui porque eu tenho que estar, porque eu não vou botar meu nome para nada, não adianta, eu só estou aqui só para fazer número, eu estou aqui porque eu fui forçado a estar, que o pastor me chamou no canto, me constrangeu, e eu vim, por isso que eu estou aqui, porque senão eu nem estava. Jesus está dizendo para os discípulos: a seara é grande, a seara, na verdade, ele não está mentindo, ele está dizendo assim, ó, você entenda, na verdade, ele está dando ênfase. A seara, na verdade, ele está dizendo assim, olha, presta atenção na verdade, presta atenção nisso que eu vou dizer. A seara, na verdade, é grande. E os trabalhadores são o quê? Poucos. Irmãos, eu estava lendo esse texto aqui, eu confesso aos irmãos que eu tive uma luta nesse texto aqui, e ontem que as coisas começaram a abrir, porque é uma guerra para você trazer uma mensagem à igreja, é uma luta para você trazer uma mensagem para que a igreja entenda. Irmãos, a seara é grande, e os trabalhadores são o quê? São poucos. As pessoas estão preocupadas em trabalhar para ganhar dinheiro. Hoje parece que tudo no nosso meio é dinheiro. Antes de preparar essa mensagem, me deu sobre Deuteronômio 8 e Mateus 4. Em ambos os textos diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Deuteronômio 8, quando Deus leva o povo para o deserto, e Mateus capítulo 4, quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Jesus usa essa palavra lá de Deuteronômio 8 para dizer simplesmente o seguinte: às vezes a gente está tão preocupado com o pão, com o sustento da casa, com a água, com a luz, com o telefone, com as coisas do dia a dia que tem que trabalhar, que tem que produzir. Deus sabe disso. Mas a gente nunca pode esquecer o que está no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o que ele diz agora: inútil
acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, porque os seus amados, Ele dá enquanto dorme. Salomão estava dormindo e Deus abençoou ele. Consegue entender essa grandeza, irmão? Às vezes a gente está tão preocupado que esquece a Bíblia, esquece a oração, esquece a leitura, dificuldade para vir no culto, porque tem que sustentar a casa. Mas ele está dizendo: sustento quem dá é Ele. É Ele que abre portas, é Ele que manda projetos, é Ele, é tudo dEle. E a igreja esquece isso, eu esqueço isso. E a gente acorda já esbaforido, afobado. Aí Deus vem e fala assim: Fiúza, nem só de pão vive o homem. Fiúza, tu tem projeto lá, tem trabalho lá, tem lá no escritório lá, tem os prazos para fazer lá no direito, tem as coisas da igreja, tem, mas para! Fica aqui comigo, quero você só para mim, aqui comigo, na leitura comigo aqui, ó, em oração, chorando aqui, fica aqui comigo. Foi isso que ele falou comigo essa semana. Eu assumi a igreja agora, tem muito trabalho, muita coisa para fazer. Tem um escritório que eu sou advogado, tem uma velhinha de 91 anos em casa, e a gente acorda já numa adrenalina, e a gente esquece que se o Senhor não mandar, irmão. Eu estava conversando com meu irmão Maurílio. Às vezes Deus está nos dando livramento e a gente não entende. Pareceu um projeto de trabalho para ele, ganhar uma grana, 50 mil num trabalhinho que era fácil. Aí ele veio aqui para a oração: vamos orar, se for de Deus, Deus sabe, se não for, você não vai ficar. E aí, não consegui não. Poxa, mas o trabalhinho tão mole. Eu falei: meu irmão, a gente não crê que Deus é que cuida de nós. Eu lá no escritório, o advogado que trabalha comigo, o dono do escritório, eu trabalho com ele não é crente, mas a gente ora assim: Senhor, tira os clientes bomba. Sabe o que é o cliente bomba? É aquele que explode em cima de você, mas não quer te pagar. É aquele que arma confusão, aquele que te perturba, aquele que enche a tua cabeça: doutor, estou te pagando. Eu entrei com o processo em 2015, o processo não saiu. Tu me pagou quanto? Porque a gente combinou que ia só pagar no êxito, e se ainda não teve resultado, como tu me pagou? Tu não está me pagando. Aí quer que você fale com ele todo dia para dizer que o processo ainda está para ser julgado. Aí eu falei assim: sine die é um termo em latim que o juiz bota, sine die para a sentença. Sabe o que significa sine die para a sentença? Se você tiver uma causa na justiça, o teu advogado fala assim: olha, o juiz falou sine die para a sentença. Sabe o que está querendo dizer? 100 dias para dar a sentença. Não tem tempo. O juiz está lá, olha assim, diz isso aqui: isso daqui é muito chato. E o teu processo fica na mão dele. Tem um processo que está com o juiz já há 10 meses para dar uma sentença. Ah, doutor, por que o senhor não liga para o juiz? Eu vou ligar para o juiz, aí ele vai falar: tu ligou para mim? Tu é autor ou réu? Eu sou autor. Vai perder o processo porque tu me ligou para me importunar. Já vou indeferir, deixa eu recorrer. Como tu vai ligar para o juiz, forçar o juiz a dar uma sentença? Irmãos, é muito forte. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Meu irmão, nessa manhã, seja você um trabalhador. Não importa, meu irmão. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar, mas se coloque nas mãos do Senhor. Porque, irmãos, o trabalho na mão do Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15, 58 é o moto da união feminina. Diz o quê? Sede firmes e constantes, sempre abundante. Aonde? Na obra do Senhor. Na minha versão está na seara do Senhor, sabendo que no Senhor, não é no pastor, é no Senhor, não é no pastor, é no Senhor, não é na igreja. O vosso trabalho não é em vão. Por que eu falei no pastor e na igreja? Porque tu às vezes espera do pastor reconhecimento.
Aí sabe o que o pastor faz? Nem tchum para você. Tá nem aí, não faz uma menção do trabalho que tu fez. A igreja não tá nem aí. Aí sabe o que acontece contigo? Tu fica com raiva do pastor e da igreja. Sabe o que acontece contigo? Tu diz assim: não vou mais trabalhar não. Essa igreja não me valoriza. Essa igreja não me reconhece. Irmãos, o reconhecimento é de quem? É do Senhor. Tu esqueceu isso? Você esqueceu que o trabalho não é para o homem, é para Deus? Fechando, ele diz, Mateus 9:38, rogai ao Senhor da seara, para que faça o quê? Para que mande, diferente de enviar, mandar é ordenar, para que mande trabalhadores para a sua seara. Irmão, você é discípulo, eu sou discípulo, somos discípulos de Jesus. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: vocês têm que rogar, vocês têm que suplicar, vocês têm que clamar, vocês têm que pedir, vocês têm que implorar, para que Deus, o dono da obra, faça o quê? Envie o quê? Trabalhadores. Estamos nesse congresso unificado e Deus está dizendo assim: ó, tem que orar para que o congresso do ano que vem seja mais cheio, para que pessoas saiam de casa dizendo assim: eu vou me dispor, vou colocar meu nome lá, eu quero servir. Para que pessoas, independente da idade, Moisés foi chamado com 80 anos, irmãos, 40 no Egito, 40 no deserto, 80. Ele morreu com 120, 80 anos. Quem vai pensar que um homem de 80 anos, Deus ainda quer alguma coisa com ele? Isso é a visão humana, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. Encerrando, tema da mensagem dessa manhã: rogai ao Senhor da seara. Deus quer que a gente rogue a Ele, clame a Ele. Amém? Fique de pé, vamos rogar, vamos clamar a Ele agora. Daqui a pouco vai ter as plenárias, vai ter os nomes, vão ser colocados. Amém? Estenda a sua mão para o céu. Senhor, nesta manhã, meu Deus, diante de Ti, da Tua palavra, nós Te agradecemos. Agradecemos pela rica oportunidade que Tu nos deste de ouvir a Tua palavra num templo de portas abertas, no ar condicionado, no conforto do nosso banco, sabendo, Deus, que há países no mundo que os nossos irmãos não têm esse privilégio. Senhor, nós não queremos fazer uso desse privilégio para sermos crentes desleixados, descomprometidos contigo. Por isso, Deus, nesta manhã, diante da Tua palavra que envolve ensino, pregação e cura, levanta nesta manhã obreiros e obreiras para ensinar, pregar e curar. Levanta homens e mulheres, jovens e crianças, pais e mães, avó e avós, homens e mulheres comprometidos contigo para exercer o ministério de ensino, cura e libertação, para exercer o ministério de ensino, pregação e cura, o ministério que Jesus exerceu quando aqui estava. Ó Deus Todo-Poderoso, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos, mas nesta manhã, Pai, ó Deus querido, desperta a Tua igreja neste lugar, desperta o meu irmão neste lugar, desperta a minha irmã neste lugar. Tira agora no meio de nós todo impedimento, toda dificuldade, toda barreira, tudo aquilo que vem na mente do irmão dizendo: olha, não vai dar para você. Vai dar sim, porque é Deus que capacita, é Deus que unge, é Deus que ensina, é Deus que prepara. Nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor, vai enchendo o Teu servo de fé, a Tua filha de fé, o Teu servo de alegria de Te servir, a Tua serva de alegria de estar na Tua presença, de estar na Tua casa. Nesta manhã, Pai, levanta outros
homens e mulheres. Levanta, Senhor, levanta no meio das nossas igrejas. São 9 que fazem parte da Associação Carioca. Levanta os pastores, levanta, ó Deus, os oficiais, ó Deus, levanta aqueles que estão à frente. Levanta, desperta o novo do Senhor, o novo dentro da tua casa. Desperta a tua igreja nesta manhã. Desperta aqueles que estão dormindo. Desperta, Senhor, aqueles que se esfriaram, aqueles que se cansaram, aqueles que foram feridos na batalha, no combate. Vem a cura do céu nesta manhã, vem a restauração do céu nesta manhã, vem a força, o ânimo, a disposição, a alegria de te servir nesta manhã. Completa a tua boa obra, meu Deus. Enche a tua igreja nesta manhã, meu Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, Tu és o dono da seara, e nós rogamos a Ti nesta manhã, nós clamamos a Ti nesta manhã, nós suplicamos a Ti, Senhor. Levanta homens e mulheres para auxiliar na Tua seara, para trabalhar na Tua seara, para ensinar, para pregar, para curar, para fazer a Tua obra. Nós suplicamos isto nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus.